a Polícia Federal concluiu agora há pouco a cariação, que acabou acontecendo só com né, o presidente do Banco Master, o dono do Banco Master, né, Daniel Vorcaro, e o ex-presidente do BRB, o Banco Regional de Brasília, Paulo Henrique Costa. O diretor do BC, Ailton Aquino, que tinha prestado depoimento também mais cedo, junto com esses investigados pelas fraudes do Master, acabou sendo dispensado desse confronto de versões. A gente vai a Brasília com a nossa repórter Gabriela Veras, que acompanhou todo esse processo. Gabriela, boa noite. Oi, Thaís. Ótima noite a você, boa noite a todos que estão aqui na nossa companhia. Isso, terminou agora há pouco essa acariação depois de tarde e noite dedicadas a esse depoimento, a esses depoimentos que aconteceram aqui no Supremo Tribunal Federal. Inclusive, a gente tem imagens do carro que trouxe o ex-presidente do BRB, né, o Paulo Henrique Costa, deixando aqui a sede do Supremo Tribunal Federal, onde ele passou a tarde inteira prestando esse depoimento e depois teve que ser submetido a essa questão da acariação. Esse vídeo, inclusive, foi feito pela nossa colega da CNN daqui de Brasília, Helena Prestes. A gente vai recapitular rapidamente, Thaís, como que foi essa tarde, né? Esses depoimentos estavam marcados para as 2 da tarde, quando foi de fato iniciado com o depoimento de Daniel Vorcaro, que ficou prestando os esclarecimentos até por volta aí das 5 da tarde. Na sequência, prestou os esclarecimentos Paulo Henrique Costa, o ex-presidente do BRB, e Ailton também de Aquino, diretor de fiscalização do Bacen, então, do Banco Central. Então, foi uma tarde dedicada a esses depoimentos. Depois do depoimento, de prestar os esclarecimentos, o diretor do Banco Central foi liberado, né? Ele saiu, deixou aqui o Supremo Tribunal Federal, que foi quando a delegada da Polícia Federal, que conduz o caso, conduz essas investigações, decidiu pela acariação e que essa acariação aconteceria entre Vorcaro e Paulo Henrique Costa. A cariação durou um pouquinho mais de 30 minutos, foi muito rápido e essa definição aconteceu depois de inconsistências que foram encontradas, informações desencontradas nos depoimentos de Vorcaro e Paulo Henrique Costa. Então ela decidiu pela acariação. A gente relembra uma acariação que já tinha sido liberada, determinada pelo ministro relator do caso, Dias Toffoli. Volto com vocês. Obrigada, Gabriela. Você conseguiu mesmo nos dar a noção mínima aí de como foi esse dia aí em Brasília. Boa noite para você. Carol, o que faz sentido para você no dia de hoje? Olha, essa pergunta é ótima, né? Na verdade, nada faz sentido. Primeiro porque se a gente fizer um corte numa linha do tempo de, por exemplo, uma década atrás, o recesso do Judiciário, o recesso do Supremo, ele realmente era um recesso. Nada acontecia no Supremo, a não ser que fosse uma medida de extrema importância, de extrema urgência. E quando a gente fala em extrema urgência no quesito plantão do Judiciário, costuma ser habeas corpus, algum tipo de decisão que se ligue a algum réu preso. Então, assim, medidas urgentes que sejam importantes para a liberdade, especialmente, das pessoas que estão sendo investigadas. Agora, de uns anos para trás, a gente tem visto uma total deturpação desse recesso. A gente já viu instrução de ação penal em recesso, que aconteceu durante essa tramitação dos processos sobre a trama golpista. Agora a gente vê uma nova instrução de uma investigação que está sob sigilo, sob a relatoria de Dias Toffoli. Então, assim, o recesso agora, ele serve também para instrução de processo e mais, a maior parte dos ministros do Supremo não tira férias, fica de plantão. Por que eles preferem ficar de plantão? Porque aqueles ministros que têm processos nos quais querem tomar algum tipo de decisão aproveitam para fazer isso no recesso. Porque se eles não fazem isso e chega algum tipo de pedido urgente no Supremo Tribunal Federal, quem faz isso é o presidente do STF. Virou, então, uma briga de poder esse recesso do Supremo. Os ministros preferem trabalhar para não abdicarem dos processos dos quais são relatores.
Se a gente for olhar agora o dia que aconteceu hoje, tem várias situações que são, no mínimo, contrárias à praxe do Supremo Tribunal Federal. Especialmente essa decisão de Dias Toffoli de primeiro determinar uma cariação em vez de determinar primeiro o depoimento dessas pessoas que estão sendo investigadas. De acordo com o Código de Processo Penal, primeiro faz-se o depoimento e, na possibilidade de haver algum tipo de discrepância entre as versões, aí você convoca uma acariação. Diante das críticas, o ministro Dias Toffoli deu um passo atrás e deu para a Polícia Federal a liberdade de fazer primeiro o depoimento e depois analisar se é o caso de acariação. O que a gente viu no dia de hoje foi que no momento da sessão, no momento da audiência ali a portas fechadas, que estava um juiz instrutor do ministro Dias Toffoli e também a delegada da Polícia Federal, quase que teve uma acariação entre os dois, né? Porque ali teve uma discordância entre os dois sobre a forma de proceder com essa instrução do processo que a gente viu ali. A delegada queria primeiro fazer a acariação, que era o que estava escrito na decisão do ministro Dias Toffoli. O juiz instrutor precisou telefonar para o ministro no meio ali da situação. Então a gente vê que é uma situação totalmente fora do roteiro do Supremo Tribunal Federal e que tem se normalizado ao longo dos anos procedimentos muito diferentes, especialmente nesse momento de recesso. Carol, foi excelente você fazer essa lembrança, só para nos dar algum ar de normalidade, de como é que as coisas funcionam numa instituição que está com o seu dia a dia institucional, para não ser repetitiva já sendo, minimamente normal. A apuração nossa aqui, que eu dei mais cedo no Hora H, era desse clima de tensão, quase um bate-boca, antes da sessão de depoimentos começar, exatamente por uma discordância do rito do processo, porque, afinal de contas, em nenhum momento o ministro Dias Toffoli apagou do ofício dele que a cariação estava marcada. Então, o que é para seguir? É para seguir o que ele manda pelo telefone ou o que está no ofício assinado pelo ministro? Então, já começou por aí, né, com esse clima de tensão, sem falar a tensão já de todo o envolvimento. Agora, Jussara, você que está aí em Brasília, a gente sabe que o mundo político, que também está em recesso, está acompanhando isso com uma lupa e com os olhos arregalados, porque o potencial de estrago do caso Master não é desprezível. Exatamente, Thaís. Como eu disse ontem aqui, justamente na antevéspera aí do Réveillon, toda a questão seria todos os olhos da política voltados aqui para Brasília nesses depoimentos e depois nessa acariação. Primeiro que ontem a gente nem sabia se a acariação seria realizada, foi mantida. A grande questão é justamente os contatos de Daniel Vorcaro, né, com o mundo político. E é daí que vem toda a tensão que você menciona aqui em Brasília, Thaís. Tem um ponto, isso é uma apuração também da Luísa Martins, nossa analista de judiciário, mostrando justamente que o depoimento do diretor do Banco Central, Ailton Aquino, esse depoimento complicou muito a vida de Daniel Vorcaro e do ex-presidente do BRB, do Banco aqui de Brasília. Portanto, eu imagino também que esse desdobramento do que de fato eles falaram e depois o confronto dessas versões na acariação deve aumentar a tensão, justamente porque esses depoimentos devem deixar pontas soltas para aprofundar as investigações. Esse é um ponto. Agora, tem um detalhe, e aí eu devolvo para você, inclusive com uma pergunta, Thaís. Pelo fato do diretor do Banco Central ter sido dispensado dessa acariação. Essa era uma crítica muito feita diretamente ao ministro Dias Toffoli, que inclusive foi questionado pelo Banco Central pela necessidade dessa acariação, ou de participação do diretor do Banco Central nessa acariação. E claro, ele citando sempre esse constrangimento ao diretor aqui do Bacen. Bem, queria saber se essa dispensa
do diretor da Cariação, cujo depoimento foi bastante elogiado também pelas primeiras apurações, de que ele foi muito técnico, muito claro, e né, ele conseguiu tirar muitas dúvidas e, segundo a apuração da Luísa, complicar ainda a vida de Daniel Worcaro e do ex-presidente do BRB, se isso vai ser suficiente para minimizar críticas do mercado e do Bacen ao ministro Dias Toffoli. Thaís. A gente está aqui hoje nesse trio que somos todas analistas, eu agora no papel de recém-âncora da CNN, então a gente faz troca mesmo de pergunta. Olha, Jussara, como eu disse há pouco na abertura do WW, eu duvido que gere algum alívio, porque a imprevisibilidade continua, inclusive por toda essa estranheza que a Carol Brígido nos trouxe aqui, né? Pelo tempo, 2h30 de depoimento para depois meia hora de acariação, e isso tudo foi suficiente, com tudo documentado, isso tudo foi suficiente para determinar ali um próximo passo? Acho que ninguém consegue enxergar essa saída. E aí, Carol, eu quero te ouvir sobre uma apuração que você traz na sua coluna no Estadão hoje, em que você diz que o ministro Dias Toffoli quer, mas não pode, rever a liquidação. E aí, Jussara, esse é o grande medo. Esse é o grande medo, essa percepção de que há uma tentativa, por mais que ela que ela fracasse, de reverter a liquidação. Fala da sua apuração para a gente, Carol. Olha, Thaís, é o seguinte, ali no Supremo Tribunal Federal, nos bastidores, os ministros têm essa impressão de que Dias Toffoli tem a intenção de reverter a decisão do Banco Central de liquidar o Banco Master. E ele estaria sendo freado nesse exato momento de tomar essa decisão justamente porque o tribunal está muito vulnerável em relação a críticas da opinião pública, também está se sentindo pressionado pela imprensa por conta dessa situação toda, dessa atipicidade na tramitação dessas investigações sobre o Banco Master, e ele poderia jogar essa decisão mais para frente, justamente para tentar colocar um pouco de panos quentes nessa situação. É tanto que ele está fazendo esse esforço, ele recuou da história da acariação, pediu para a delegada primeiro ouvir os depoimentos, como determina o Código de Processo Penal, e agora estaria disposto a não rever essa questão da liquidação do Master agora. Só que tem um detalhe técnico nessa história toda, que é o seguinte: essa investigação, a gente sabe, no Supremo Tribunal Federal, que está sob alto grau de sigilo. Só que uma investigação criminal, ela mira pessoas. Ela não mira contratos, ela não mira decisões administrativas. Essa decisão de liquidar um banco é uma decisão administrativa tomada pelo Banco Central. Portanto, ela deveria ser revogada no julgamento de um processo civil e não num julgamento de um processo criminal. Um processo criminal, ele serve para punir pessoas que eventualmente cometeram algum tipo de ilícito e não para cancelar contratos ou para reverter liquidação. Então, muito embora exista no mundo jurídico algum questionamento sobre o poder do ministro Dias Toffoli de reverter essa liquidação, ainda assim, ela sim está sendo cogitada no Supremo Tribunal Federal, no Banco Central também. Os técnicos do banco têm esse temor de que o Supremo faça isso. Então, assim, o que acontece é que se o Supremo fizer isso, o Supremo ele tem a última palavra no judiciário, né? Como a gente diz ali no meio do judiciário, tem o poder de errar por último. Ainda que seja uma decisão errada, é ele que toma a última decisão. Se o ministro Dias Toffoli quiser tomar essa decisão, de fato está nas mãos dele esse poder hoje. Esse é o grande temor por várias questões, né? Mas a principal delas é o quanto isso coloca o Banco Central como supervisor, com a prerrogativa legal, inclusive, de tocar esses processos num caso inédito, que seria um caso inédito, né? Ainda mais nesse contexto político. Eu vou querer saber de você, Jussara, da reação da classe política também, especialmente na direção do ministro Alexandre de Moraes, que também tem ali participação no debate desse caso.